Nós estamos em uma série de estudos que intitulamos A Doutrina da Humanidade, em que temos apresentado temas no que diz respeito ao que a Bíblia diz acerca de quem é o ser humano. Já vimos que nós somos criados para a glória de Deus, e esse é o propósito do qual nós somos criados pelo próprio Deus. Fizemos inclusive uma citação da Confissão de Fé de Westminster, não é? Na sua primeira pergunta, quando diz: qual o fim principal do homem? Resposta: adorar a Deus e gozá-lo eternamente, não é? Ou desfrutar de sua presença eternamente. De maneira que nós já entendemos que quando Deus resolve criar todas as coisas, inclusive o ser humano, Ele não cria porque precisa criar. Ele cria para que a sua criação desfrute da sua glória e o glorifique para sempre. Portanto, o deleite na presença de Deus é o fim de todos os homens. Eu gosto da frase, e já citei para os irmãos, do John Piper, quando ele diz que Deus é mais glorificado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais alegre eu estou na presença de Deus, quanto mais satisfeito eu estou em Deus, Deus é glorificado. Você quer glorificar a Deus? Se deleite na vontade dele. Essa é a ideia. Você quer que Deus seja glorificado na sua vida, que Deus seja exaltado na sua vida, obedeça e se deleite em obedecer a sua palavra. Muito bem. Falamos também que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E falamos isso em vários momentos. Mas hoje eu queria compartilhar, de maneira breve, porém, acredito eu, muito interessante, o que necessariamente significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que a teologia chama de imago Dei, a imagem de Deus no homem. Algumas coisas é necessário afirmar de maneira introdutória para que não haja confusão. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia não está dizendo que nós temos uma forma física semelhante a Deus. À luz de João, capítulo 4, Deus é espírito. Ou seja, Deus não tem corpo. Você concorda comigo? Deus, ele é incorpóreo. Ele é onipresente. Perceba que quem tem corpo, no caso nós, os seres humanos, nós não podemos estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Isso faz parte das minhas limitações. O corpo humano, ele está em um lugar, ou ele está em outro, mas Deus é espírito. Ele está em toda parte. Ele não tem forma, uma forma humana, por exemplo. Logo, dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus não quer dizer que eu tenho um rosto igual ao de Deus, que eu tenho um braço igual ao de Deus, pernas igual ao de Deus. E daí você pode lembrar, mas pastor, a Bíblia diz que Deus, ele não tem a mão encolhida para que não possa abençoar. A Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. A Bíblia também diz que Deus, ele passeava no jardim, lá no Gênesis. A Bíblia também diz que debaixo das asas do Senhor eu estou seguro. A Bíblia também diz que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Então, Deus deve ter forma? Não. Quando as Escrituras revelam essa linguagem, é o que nós chamamos de linguagem antropomórfica. São aspectos físicos humanos dados a Deus. É uma linguagem que facilita a nossa compreensão. Acontece da seguinte maneira: o autor bíblico queria dizer que Deus, ele abençoa e não retrai a sua bênção. Então ele disse que a mão do Senhor não está encolhida, está estendida para abençoar. Uma figura de linguagem para dizer que a bênção de Deus está sobre o seu povo. O salmista quis dizer que em Deus nós estaremos seguros. Então ele diz que aquele que habita na sombra do Onipotente. Por quê? Sombra é um lugar de refrigério.
é um lugar de descanso. Logo, ele fala de Deus como sendo a sombra que protege o homem. Linguagem figurada. Mas a Bíblia também diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Jesus diz, olha, como a galinha que junta os pintinhos embaixo das asas, eu quis também acolher vocês. Que figura é essa? Aquilo que nós chamamos de zoomorfismo. Um aspecto físico animal ofertado a Deus. Nesse sentido, Deus tem asas, porque ele acolhe e protege aqueles que amam, ok? Figura de linguagem, recurso literário, para entendermos o que de fato as Escrituras querem revelar no que diz respeito ao caráter de Deus. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que Deus é poderoso, está presente. Deus diz que habita com o seu povo. Se Deus habita com o seu povo, então Deus é limitado a ele? Não. Deus, ele é tanto presente quanto transcendente. Ele é tanto aqui quanto lá. Ele é tanto presente, real, habita com o seu povo, mas ao mesmo tempo ele é transcendente, ele ultrapassa todas as expectativas humanas. O universo criado não é o suficiente para acomodar a totalidade da divindade. Você tem que entender que quando Deus cria todas as coisas, ele já existia. E onde habitava Deus antes de criar o universo? Não havia habitação. Havia apenas Deus e ponto final. Não havia um universo em que Deus cabia dentro dele. Porque se houvesse um universo em que Deus coubesse dentro, esse universo logo seria maior do que Deus. Como não há nada maior do que Deus, não havia universo criado, apenas Deus. Não havia espaço. Porque se houvesse o espaço e Deus dentro dele, logo o espaço era maior do que Deus. Como não há nada maior do que Deus, então só havia Deus eternamente. Isso é fácil de entender? Não. É lógico? Também não. Mas é isso que a Bíblia revela acerca de Deus? É. Portanto, esse Deus incompreensível em grande medida, ao mesmo tempo ele é compreensível em alguma medida. O que eu quero dizer com isso? Nós compreendemos de Deus aquilo que ele quis revelar para nós. Tudo que ele revelou para nós é possível compreendermos. Muito bem, dentro dessa realidade, Deus cria os seres humanos. Portanto, abra o texto bíblico em Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só o que diz aí. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Muito bem. Nós temos basicamente duas referências no livro do Gênesis acerca da criação do homem. É essa aqui, Gênesis capítulo 1, verso 26. E um pouco mais à frente nós temos Gênesis capítulo 2, verso 7, que eu quero ler também. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ok, no capítulo 1, verso 26, Deus revela que vai criar o homem. E diz que vai criar o homem à sua imagem e semelhança. E no mesmo texto aponta para o significado disso, e é o que nós vamos trabalhar ainda nessa manhã. Contudo, no capítulo 2, o texto diz como Deus fez. Ele cria o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida em suas narinas. Até então, o homem criado no capítulo 2 é Adão. Um pouco mais na frente, a partir da costela de Adão, ele cria Eva, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção
há um fato interessante aqui no capítulo 1, verso 26. Nós já discutimos isso e eu quero trazer novamente essa realidade de maneira muito breve, porque faz parte da nossa compreensão do texto. Veja bem, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus quis dizer que quer criar a humanidade, ok? Então, a melhor tradução para homem aqui, de fato, seria humanidade, apesar de, nas nossas traduções, homem, nós entendermos no sentido genérico. Então, no capítulo 1, verso 26, fica claro que Deus cria a humanidade, porque quando ele chega no verso 28, no verso 27, ele diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ok? Então, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino desfrutam da mesma dignidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Muito bem. A pergunta que cabe aqui agora é em que sentido o ser humano é criado à imagem de Deus. Eu quero compartilhar algumas coisas para chegarmos à conclusão. Para não dar assim a resposta já pronta, é assim, pronto e acabou. A gente vai tentar construir essa resposta. Muito bem. Vamos fazer uma outra pergunta. Como se deve entender mais exatamente a relação de correspondência entre Deus e o ser humano? Por quê? Porque quando diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, fica claro que o homem, como sendo o último ato criador de Deus, corresponde a Deus. Nós vamos fazer um que é semelhante a nós. Logo, esse homem corresponde a Deus. Esse ser humano corresponde a Deus. Mas o que significa isso? Como nós podemos entender de maneira mais exata essa relação de correspondência a Deus? Eu quero lhes dar algumas respostas, ok? Primeiro, nós temos aqui uma palavra, vamos chamar de palavra decisória, uma decisão de Deus em criar o homem à sua imagem e semelhança. Há uma decisão divina, Deus resolve criar, pronto. E quando Deus resolve criar o homem à sua imagem e semelhança, ele cria alguém, a humanidade, ele cria uma humanidade que o represente na criação. E nós vamos ver que, de fato, o homem ele é considerado a coroa da criação de Deus. Ele não foi criado por último por um acaso. Perceba que, quando Deus cria o ser humano, dentro da sabedoria divina, ele cria um ser humano, depois de ter criado todo um habitat natural para que esse ser humano pudesse viver e ser sustentado. E Deus cria o ser humano justamente dentro dessa perspectiva. Nós temos aí o verso 28, acompanhe comigo. Deus os abençoou e lhes disse, olha só, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. A continuação na palavra dirigida aos seres humanos aqui é singular. Deus não tinha dito isso até então para ninguém. Também nós encontramos o Salmo 8, verso 5, essa realidade apresentando o homem como sendo a coroa da criação de Deus. Vamos lá. Salmo 8, verso 5. A gente vai usar bastante esse salmo. Olha só que coisa interessante. Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra.
É uma referência aos seres humanos aqui. Nós vamos voltar a esse texto do Salmo 8. Mas o que é que o salmista está dizendo, irmãos? O salmista está dizendo que Deus criou o homem para ser a coroa da criação, um pouco menor que os seres celestiais. Mas dentro desse reino criado por Deus, quem representa Deus não é os anjos, mas os seres humanos. O ser humano aqui é colocado como sendo o corregente de Deus, como sendo, de fato, a coroa da criação, ok? Deus, naquele momento da criação, também confere ao ser humano tarefas pelos quais eles são responsáveis. Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Texto que já lemos também em outros momentos, mas vale a pena repetir. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o quê? Cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que é que Deus está dizendo agora? Você pode cultivar, pode não, é sua responsabilidade. Nós chamamos isso na teologia de mandato cultural. É de sua responsabilidade cuidar do jardim, dominar sobre o jardim, guardar o jardim, e você pode comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós trataremos essa questão quando estivermos estudando a doutrina do pecado. Mas o homem, ele é agora o regente de Deus e tem responsabilidades além de privilégios. Nós temos aqui a entrega das árvores ao homem. Deus também, no capítulo 2, vai entregar os animais ao homem, de maneira que, presta atenção agora, um outro detalhe é que a finalidade da decisão divina em criar um ser à sua imagem e semelhança é definida justamente nessa relação especial que há com os seres vivos criados anteriormente. Deus cria o homem no final, mas esse homem tem que se relacionar com a criação anterior, com a fauna e com a flora, com os animais e com as plantas, com o meio ambiente, com tudo, com a natureza. Aí agora, nós nos aproximamos daquilo que de fato, ao meu ver, biblicamente, é ser criado à imagem de Deus. Mas antes de dizer isso, eu quero lhe chamar novamente ao Salmo 8, capítulo 8, verso 7. Salmo 8, verso 7. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. O Senhor, vosso Deus, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Ou seja, o salmista ele está pensando em Gênesis capítulo 1, e sabe que Deus deu tudo isso ao homem. Muito bem. À luz de Gênesis capítulo 1, verso 6, verso 26, ser criado à imagem de Deus é receber de Deus a capacidade de dominar sobre as coisas criadas. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Ponto. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando você lê o verso 28, a expressão para dominar surge novamente. Então, ser criado à imagem de Deus é receber de Deus a capacidade de dominar sobre as coisas criadas. Aí eu quero chamar a atenção a um detalhe no texto importantíssimo agora. Perceba que até então, o domínio das coisas criadas é relacionado exclusivamente a Deus. Como é que eu sei disso no texto bíblico? Porque é Deus quem está criando, trazendo todas as coisas à existência e dando nome às coisas.
haja luz e houve luz. Separação das águas e separação das águas. Os luminares Deus chamou sol e lua, e dentro da cultura hebraica, quem dá nome às coisas exerce domínio sobre aquilo que ele criou e deu nome. E agora, Deus está dizendo que os seres humanos deverão dominar sobre aquilo que criou. Aí o que é que Deus faz? Dá a Adão o jardim para ele cultivar e guardar. Exercício de domínio, de regência, de se apresentar em medida superior. Quando chega no capítulo 2, a partir do verso 20, diz assim: assim o homem deu nomes a todos os animais, a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens. Deus agora, até então era ele quem dava nome às coisas. Mas o texto agora do capítulo 2 diz que Deus trouxe todos os animais para Adão dizer como ele se chamava. E como é, e o que é que Adão está fazendo? Dando nome, logo, exercendo domínio. Lá na frente, quem dá nome a Eva é Adão. De maneira que fica clara que o homem domina sobre a mulher. Não quero entrar nessa questão, já discutimos que domínio era esse, não é? Em outros grupos, mas eu quero apenas lhe mostrar o fato de que Deus deu a capacidade dos seres humanos, homem e mulher, criados à sua imagem, de exercer domínio sobre as coisas criadas. Mas ao homem, Deus deu a prerrogativa de liderar a sua mulher. Ok? Mas isso será tema para um outro momento. Logo, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Exercer a capacidade de dominar sobre as coisas criadas. Muito bem. Essa análise bíblica que nós fizemos, ela está dentro de uma compreensão que nós chamamos de teologia bíblica, que metodologicamente é um pouco diferente da teologia sistemática. Não se preocupe com essas nomenclaturas. Mas é só para lhe dizer que dentro do campo da teologia sistemática, a ser criado à imagem de Deus está também relacionado a aspectos e qualidades divinas que se revelam no homem. Portanto, quando o homem domina sobre a criação, ele domina fazendo uso daquilo que Deus lhe deu. Então Deus lhe deu criatividade, porque Deus é criativo. Deus lhe deu capacidade de exercer domínio, porque Deus tem a capacidade de exercer domínio. Então, alguns atributos de Deus, algumas qualidades de Deus no ato da criação foi comunicada ao ser humano, de maneira que agora ele tem condições de dominar. Eu quero ler um parágrafo aqui de um estudioso que eu tenho lido, Hans Walter Wolff. Ele diz uma coisa bem interessante, olha só o que ele diz. Quando o ser humano entra em relação com as coisas do mundo, seja em tarefas de cada dia, seja em sua refeição ou em suas descobertas, objetivamente, ele também entra sempre em relação com Deus, como seu Criador que ele confiou as coisas. Daí se segue que a relação de correspondência indica, pela definição, imagem de Deus. Também deve ser vista no fato de que o ser humano no mundo se ocupa com as mesmas coisas que Deus criou. Quando nós nos relacionamos com o mundo criado, nós estamos nos relacionando com aquilo que Deus criou e nos deu para dominar. Que domínio é esse, irmãos? O domínio aqui diz respeito a todas as dimensões de relação com a natureza. Tanto quando eu tiro um benefício dela, porque é autorizado por Deus que eu coma tanto das árvores
e lá na frente também os animais passam a servir de alimento para os homens, não é? Mas também está relacionada no cuidado que eu tenho para com a natureza. Numa perspectiva de pecado, esse domínio acontece de maneira fragilizada e o homem se torna predador daquilo que ele deveria dominar, cuidar e zelar. Nós vamos tratar isso posteriormente. Mas eu quero que você entenda a priori que ser criado à imagem de Deus e semelhança de Deus é ser para a criação aquilo que até então apenas Deus era. Deus nos cria e nos dá a capacidade de dominar. Logo, nós somos regentes, usando a expressão do capítulo do Salmo 8, verso 5, nós fomos criados como a coroa da criação de Deus, ok? Há uma correspondência então, ok? Entre eu e Deus, há uma correspondência entre os seres humanos e Deus. O homem corresponde a Deus porque executa aquilo que Deus lhe autorizou a fazer. Muito bem. Uma outra pergunta que eu quero tentar responder rapidamente com os irmãos. Em que sentido o ser humano é o administrador como imagem de Deus? Administrador do mundo, administrador do mundo. E daí quando eu falo mundo, você entende criação, tá? Criação. Eu não estou me referindo a mundo sistema de pecados, eu estou me referindo a mundo criação, ok? Em que sentido isso acontece? Vamos lá. O contexto vai esclarecer isso daqui para a gente. Capítulo 1, verso 26, novamente, a parte B, nós temos a expressão dominem. O domínio sobre o mundo não é dado a grandes indivíduos, mas sim a comunidade dos seres humanos. Deus não deu, por exemplo, aos anjos. Deus também não deu a indivíduos específicos que fossem mais especiais do que outros. Deus deu a toda a humanidade. A toda a humanidade. Deus não deu a um grupo de monarcas, a pessoas especiais, para dominar a criação. Deus deu ao ser humano. Nesse sentido, todo ser humano é criado à imagem de Deus, logo, ele tem que exercer a sua capacidade de dominar, ok? Todo ser humano. O Salmo 8, mais uma vez, designa o ser humano como aquele que é coroado para o domínio sobre todas as criaturas, mas em vista das obras celestiais, gigantescas como Criador, perguntamos-nos admirados: quem é o ser humano para que te lembres dele, e o filho do homem para que te importes? É o que está lá no Salmo 8, versos 3 e 4. Um outro detalhe aqui é que Gênesis 1, 27 corresponde ainda mais exatamente à pergunta sobre em que sentido a humanidade deve ser ou deve administrar o mundo por encargo de Deus. O texto diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou, homem e mulher os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, todos os seres humanos têm a capacidade de exercer domínio sobre a natureza. Muito bem. A terceira pergunta agora é de que modo a humanidade exerce, não é, esse domínio, uma vez que ele é criado à imagem de Deus. Primeira coisa aqui é que nós devemos partir do pressuposto que o homem domina um mundo que não é divino. O mundo que o homem cria é o mundo criado por Deus, destituído de qualquer característica de divindade. A criação não é uma emanação de Deus, não é uma parte de Deus, é a criação de Deus. Mas ela não tem dignidade de divindade. Logo, o homem domina sobre um mundo que não desfruta da mesma dignidade de Deus. O mundo não é divino, as coisas criadas não são divinas.
mas o homem domina sobre ela. Ok. Segundo detalhe é que a natureza da administração humana do mundo é de superioridade incondicional, ou seja, o homem é incondicionalmente superior à natureza. Você acha que há uma diferença entre você e um cachorro, um macaco, uma árvore? O que é semelhante? Tanto eles, tanto os animais, quanto os seres humanos foram criados por Deus. Mas quando Deus nos cria, Ele nos cria em caráter incondicionalmente superior. E essa superioridade me dá condições de dominar. De dominar. A semana passada, acredito eu, nós falamos, ao meu ver, de alguns distúrbios, de coisas desconexas, porque tem pessoas tratando o animal como se fosse bicho. O meu filho faz parte da minha família. Não faz parte da sua família. Você quer que faça parte. E até faz, na prática, dorme na sua cama, come na sua mesa, você leva para passear no shopping center. Mas necessariamente, apesar de ele ser um animal doméstico, ele não faz parte da sua família como o seu filho biológico, um outro ser humano. E daí a gente tem confundido as coisas. Os animais, eles devem ser dominados com respeito, dominados com carinho, com amor, devem ser bem cuidados, mas eles não são iguais em dignidade no que diz respeito aos seres humanos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus faculta ao ser humano a capacidade de subjugar os animais. E daí, como objetivo do domínio, é nomeado em primeiro lugar a terra como um todo e depois, particularmente, os animais. Deus diz que ele tem que dominar a terra e depois diz que ele tem que dominar os animais. Há uma sequência de coisas que Deus ensina aos seres humanos. Observe o capítulo 1, verso 29. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão para o seu alimento, ok? Lá na frente, Deus vai autorizar, no capítulo 9 de Gênesis, verso 1, é a primeira menção em que Deus autoriza o ser humano a comer carne animal. Interessante isso. Até então, até o dilúvio, o homem era vegetariano. Mas a partir do capítulo 9, Deus autoriza o homem a comer picanha. E graças a ele por isso, né? Graças a Deus. Olha só, Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo: sejam férteis, multipliquem, enchem a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus. Perceba a linguagem, a expressão é semelhante a Gênesis 1. As criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não coma carne com sangue, que é vida. Entendeu agora? Até então, os seres humanos só comiam vegetais. Leguminosas, os tubérculos, né? Macaxeira, batata, inhame. Mas a partir de Noé, Deus autoriza que os animais sejam sacrificados para consumo humano. O homem agora poderia ter um prato de salada acompanhado por uma carne assada. Eu não sei como é que eles temperavam, né? Por favor, não me perguntem isso. Mas o homem pode agora comer carne, sacrificar um animal. Mas ele orienta que a carne fosse consumida sem o sangue, porque no sangue estava a vida do animal. E daí isso é um preceito da lei que vai se repetir lá com Moisés, e a gente pode trabalhar isso mais à frente. Ok? O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? À luz do texto de Gênesis, ser criado à imagem e semelhança de Deus é receber de Deus a capacidade de dominar sobre
a criação. Pastor, mas por que isso não acontece hoje de maneira tão clara? Primeiro que as pessoas desconhecem essa realidade. Segundo, nós estamos em um contexto de pecado em que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, agora ele foi agredido pelo pecado. Quando o homem peca, nós vamos ver isso mais à frente, o homem não perde ou deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, não. Ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus, distorcida pelo pecado. Logo, ele não tem mais a capacidade de governar e dominar como antes. Então, ao invés de guardar a criação, dominar a criação e zelar por ela, ele agride a criação. Aí vem a poluição da camada de ozônio, a poluição dos leitos dos rios, o desmatamento, o uso predatório, não é? da água, os desastres ambientais, tudo isso revela que o homem já não mais domina com a mesma capacidade que ele dominava antes do pecado. Coisa bem interessante, as águas do Rio São Francisco chegou aqui no estado da Paraíba, não é? Chegou lá na cidade de Monteiro. E há inúmeras controvérsias, mas a água está correndo por lá. Uns dizem que era para ter mais água, outros dizem que era para ter menos água. Tem toda uma discussão. Mas daí já saiu uma reportagem. Na realidade não foi uma reportagem, foi um comentário de um radialista, repórter, né, um radialista. E ele disse: fiquei triste porque eu tive o desprazer de ver a primeira garrafa PET passando nas águas do Rio São Francisco. O que é isso? Um uso indiscriminado. O homem não tem a capacidade de parar e de refletir que aquilo é a criação de Deus para o seu bem e ele tem que dominar de maneira não só de fazer uso, mas de cuidar. Então ele polui o rio. Você vai escovar os dentes. E enquanto escova os dentes, a torneira está ligada. Falta de consciência ecológica mas é falta de consciência também da glória de Deus que se revela nas coisas criadas que você está desperdiçando. Vai tomar banho, passa um tempão se ensaboando e o chuveiro ligado. Vai lavar o carro, esquece a mangueira jorrando água enquanto faz alguma outra atividade no carro. Nós estamos dizendo que não nos importamos com aquilo que Deus criou e me deu para cuidar. Uma das coisas mais contraditórias acontece justamente em lugares em que a água é escassa, onde há seca, no sertão. Mas lá também se desperdiça água. Você pode imaginar, de Campina Grande para lá as pessoas guardam e zelam bem pela água. Não é bem assim. Há também o uso discriminado, predatório. Não é? E aí vai. Desmatamos as florestas, logo os rios tendem a desaparecer. As nascentes dos rios, ali onde brota a água, depende justamente de toda a fauna que está em sua volta. E quando nós desmatamos o leito dos rios e as nascentes dos rios, a tendência da água é desaparecer. Demonstramos dessa forma que a imagem de Deus em nós está distorcida pelo pecado. E agora, o que é que nós fazemos? Vamos ver também em um momento à frente, na nossa próxima aula, que quando eu conheço a Cristo, Ele agora está restaurando essa imagem de Deus em mim que o pecado distorceu. Logo, não tem razão, motivo para um crente regenerado, que compreendeu que foi criado à imagem de Deus, que essa imagem foi distorcida pelo pecado, mas em Cristo ela está sendo restaurada, não cuidar bem daquilo que Deus criou. Eu e você, meu irmão, nós somos chamados para dominar, mas o domínio aqui é segundo a ótica divina. É tirar o sustento, mas também cuidar, guardar, preservar aquilo que Deus criou. Perceba que Deus nos colocou em uma correspondência a Ele, porque eu sou a imagem e semelhança dEle, mas Deus também me colocou em uma relação íntima com as coisas criadas. Por isso que Ele diz: domine sobre
os peixes do mar, as aves do céu, sobre a terra, tal. Você acha que nós falhamos nisso? Em alguma medida? Falhamos, irmãos. E quando eu digo falhamos, é falhamos. Todos nós, inclusive eu. Falhamos por não conhecer as Escrituras. Falhamos por não compreender aquilo que as Escrituras falam em todas as questões da vida. Deus nos deu a capacidade de dominar, de cuidar daquilo que Ele criou no ato da criação. E nós não podemos nos apartar dessa realidade. Portanto, agora, passe a enxergar o mundo em sua volta, as coisas criadas, em uma perspectiva que glorifique a glória de Deus. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então evite jogar papel na rua, saquinho de pipoca, lata de refrigerante pela janela do carro. Selecione o seu lixo, ok? Não polua os leitos do rio. Se você for à praia, no litoral norte ou sul de João Pessoa, o lixo que você produzir, traga de volta e coloque no lugar adequado. Porque tem praias aqui em João Pessoa que elas são ainda praticamente desertas na maior parte da semana. E nós gostamos dessas praias porque gostamos de privacidade, de fazer um piquenique, uma coisa bacana. Mas nem sempre ela tem uma coleta seletiva de lixo. Então o lixo que eu levar eu tenho que trazer. E quando eu faço isso, eu não estou respeitando apenas os meus pares, os seres humanos. Eu estou principalmente zelando pela glória de Deus, cuidando daquilo que Ele me deu.